você. Som, Jesus, glória a Deus. Baixa um pouquinho, meu amor. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tira o áudio. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Filipenses 4. Amém? Filipenses 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Eu tenho colocado com os irmãos do Ministério de Louvor que neste tempo de pandemia nós temos vivido momentos de luta, de choro, né? Há muitas casas que têm vivido o luto. E Deus tem colocado em meu coração ministrações de oração, de súplica, de conforto do Senhor. Mas que nessa semana o Senhor me trouxe algo que nós pudéssemos nos regozijar nele. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. E mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tantas tribulações que temos vivido, nós não podemos deixar de nos regozijar no Senhor, de se alegrar no Senhor, né? De contemplar a beleza do Senhor e saber que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está conosco. O versículo 4 diz: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E que o Senhor continue guardando as nossas vidas, a nossa família, mas que nós possamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é o começo, Ele é o fim e Ele é o princípio de todas as coisas. Você vai declarar que Ele é o alfa e o ômega nessa noite. Como tu
nos regozijar no Senhor. Eu vou pedir que nesse momento você se alegre no Senhor. Você comece a bendizer e exaltar. Se alegre na presença do Pai. Louve o Senhor com as tuas palmas. Regozijai-vos no Senhor, justos, cantai, dançai, salmodiai com júbilo, com alegria celebrai a Cristo, Jesus Messias, entre os reis, eterno Deus, Criador de toda a terra. Adorai, pois o teu vida abundante, vida santa em amor, plenitude de louvor, proclamemos o teu santo nome em toda a terra. Regozijai-vos no Senhor, justos, cantai, dançai, salmodiai com júbilo, com alegria celebrai a Cristo, Jesus Messias, entre os reis, eterno Deus, Criador de toda a terra. Adorai, pois o teu vida abundante, vida santa em amor, plenitude de louvor, proclamemos o teu santo nome em toda a terra. Regozijai-vos no Senhor, justos, regozijai-vos no Senhor, justos, regozijai-vos no Senhor, justos, regozijai-vos no Senhor, justos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom. Entrai no seu santuário, seu nome levantai, entrai em sua presença, com alegria dai-lhe louvor, exaltai ao som da trombeta, com poder e a paz louvai, e a criação obra das suas mãos, pega um louvor com o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia.
é bom e eterna sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e eterna sua misericórdia. Porque Deus é bom e eterna sua misericórdia. Porque Deus é bom e eterna sua misericórdia. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Ser conosco neste lugar, Senhor. Que seja a tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Que cada louvor suba como incenso suave às tuas narinas, ó Deus. E que o Espírito Santo do Senhor passeie no nosso meio, ó Deus. Que nós possamos nos regozijar e nos entregar na tua presença, Deus. E que a glória do Senhor seja manifesta neste lugar, Deus. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, Senhor, na beleza da tua santidade. Louvado seja o teu nome, Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia. Jesus virá buscar a sua igreja e nós aguardamos esse dia lindo no Senhor. Aleluia.
sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar o Senhor e nessa oportunidade os irmãos podem ofertar a casa do Senhor. Mas aproveite também esse momento para meditar nessa canção e adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor com a tua vida. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Detenha se as lágrimas rolarem e as batidas no seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele Jesus, tua presença é o que
nome do Senhor. Que nós, somente todavia, ele disse quando pecou, né? Que o Senhor não afaste de mim o teu Espírito Santo. Ainda que sejamos falhos, pecadores, o que nós temos de mais precioso na nossa vida é a presença do Senhor. E ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Que a presença do Senhor seja primordial e essencial na minha e na tua vida. Amém? O Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós queremos entregar nas suas mãos esses dízimos e ofertas, Deus. Toma a tua igreja nas suas mãos, Senhor. Toma o teu povo nas tuas mãos, Pai. Que essa oferta, Deus, que esse dízimo seja para o mantimento da tua casa. Que o Senhor traga, Deus, prosperidade à casa dos teus filhos e filhas, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado, Deus. E que possamos contemplar cada dia mais a fidelidade do Senhor, Deus. Amém, Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Nesse momento eu convido o pastor Rogério. Graças a Deus. Estou tentando ajeitar a máscara aqui, estou parecendo um presidente com isso. Tentando colocar a máscara. Sem jeito, manda o recado, né? Mas, graças a Deus. Tem algum irmão, amigo entre nós que está nos visitando nesta noite? Não sei se já foi perguntado, mas acredito que não. Alguém que está nos visitando? Lá atrás, Deus abençoe sua vida. Mais uma outra pessoa que esteja nos visitando aqui, lá em cima na galeria ou embaixo. Então, só a nossa irmã lá. Como é que a nossa igreja fala para a nossa irmã? Bem-vinda ao nome de Jesus. Amém. Volte sempre. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. É bom saber que você está em família. Deus te ama. Amém? Então, seja muito bem-vindo realmente em nome de Jesus. Amém, queridos. Somente lembrando, não sei se a irmã Lucinéia está aqui. Irmã Lucinéia? Acho que não. Nós temos aí a nossa campanha de missões do estado da Bahia. Foi estipulado um alvo de contribuição. Aliás, quando a gente fala de missões, a gente fala que nós precisamos estar orando sempre, né? Então, vamos orar. No próximo domingo, se eu não estou enganado, teremos aqui um missionário que atua aqui no estado da Bahia, estará compartilhando uma mensagem conosco. E ore por missões, né? A gente vive num centro urbano de tantas igrejas, de tantos pastores, né? De tantas possibilidades das pessoas ouvirem a palavra de Deus. O acesso a uma igreja é muito fácil, né? A gente tem igrejas, muitas igrejas, mas quando a gente vê a realidade de certos lugares, de certos interiores, a gente realmente fica assim pensando como é que é a realidade das pessoas em às vezes poder congregar ou querer ir a uma igreja. É claro que hoje, com esse advento aí da internet, das possibilidades que as pessoas têm, é muito mais fácil. Mas nós precisamos orar aí pelo nosso estado, pelo Brasil, pelo mundo. É um tempo de coisas novas, de muitas mudanças, muitas coisas estão acontecendo. Então vamos orar por missões. Também contribua com missões, né? E se Deus tocar no seu coração, vá e faça missões. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, que é um texto bastante conhecido,
de todos nós. Eu acredito que depois, João 14, a partir do verso 1, eu vou estar dando ênfase no versículo número 6. Mas depois de João 3,16, que é um dos textos mais conhecidos no Novo Testamento, se não o texto mais conhecido de toda a Bíblia, alguns chegam a dizer até que João 3,16 é o resumo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente encontra nesse texto de João capítulo 14, verso 6, uma declaração assim, de algumas declarações feitas por Jesus ao longo de toda a Bíblia, inclusive lá no Antigo Testamento também nós temos algumas declarações feitas pelo próprio Jesus, mas aí não no tempo do Jesus verbo encarnado, né? Mas a declaração do eu sou. E eu gosto muito dessas declarações de Jesus, porque elas nos ensinam muitas coisas. E aqui está talvez uma das mais tremendas, e se não, depois, como falei, de João 3,16, aqui é mais conhecida, ou aqui é mais recorrida, porque de alguma maneira fala mais a igreja que todos nós conhecemos muito, que é aquela declaração de Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu fico pensando, irmãos, que essa declaração é, no mínimo, assim, para mim, algo muito intrigante. E não intrigante no sentido de que me cause dúvida de maneira alguma. Eu tenho a convicção e a certeza minha, pela fé, de que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas é claro que hoje nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, e já temos essa revelação assim tão pronta para a gente. Mas eu fiquei imaginando, essa semana preparando essa palavra, eu fiquei imaginando se Jesus viesse hoje, em 2020, e nós ainda não tivéssemos recebido Jesus como Jesus, o Verbo encarnado, como João, né, diz lá no seu primeiro capítulo: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. E se nós ainda, como um povo gentio, vivêssemos sem essa revelação de Deus através de Jesus, e de repente Jesus nasce aqui no Brasil, melhor, Jesus nasce aqui na Bahia, Jesus soteropolitano, e Jesus começa a caminhar aqui entre nós, e de repente ele junta algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres, começa a fazer discípulos, curar pessoas, fazer milagres, e num dado momento do ministério de Jesus, com a atual situação que nós vivemos, com a atual conjuntura, o contexto político, social, de todas as formas e maneiras que a gente vive, alguém chega e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu fico pensando como é que seria a minha reação diante de uma situação como essa, porque nós vivemos um tempo de tantas questões políticas, e políticas não só no sentido político de Brasília. A política está envolvida nas mais diversas formas dos nossos relacionamentos. A gente às vezes não pode falar, estamos vivendo um tempo como esse hoje, a gente não pode falar certas coisas. Esses dias eu faço parte de um grupo de WhatsApp, a gente brincando lá, algumas coisas que a gente estava falando, comentando, tal. Aí um amigo se referiu lá a uma outra amiga, mulher, com relação a alguma coisa que ele tinha falado lá. E aí a mulher, que é tudo amigo, né? Tudo fizemos na época do curso de teologia e tal. E aí falou assim, fez uma pergunta: você é misógino? Aí a pessoa: peraí, como assim, sou misógino? Porque qualquer palavra, misógino é alguém que tem aversão à mulher. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu estou conhecendo esses termos nesses tempos que nós estamos vivendo, porque, se eu não estou enganado, esses termos sempre existiram, mas no passado ninguém ouvia falar nada sobre essas coisas, né? Quem é que já ouviu falar sobre bullying aqui em 1990
90. Quem é que já ouviu falar sobre certas coisas que estão acontecendo hoje, nos dias de hoje, no século XXI, ano de 2020? Então, alguém ser misógino é alguém que tem aversão à mulher, ou que coloca a mulher como sendo inferior, algumas coisas nesse sentido. Então, a gente está vivendo a questão muito hoje do politicamente correto. Existe aquilo que é politicamente correto, né? Ou seja, alguém que se comporta de uma maneira adequada àquilo que tem que ser e vive uma vida meio... E o politicamente incorreto. Então, provavelmente, se Jesus estivesse entre nós hoje e falasse assim, eu sou o caminho, provavelmente ele iria causar muitos problemas. Porque alguém que diz que é o caminho está, em outras palavras, dizendo que todos os outros caminhos e outras possibilidades estão erradas. Deu para entender mais ou menos como é que é? Então Jesus diz, eu sou o caminho, e o é um artigo definido. Se ele pelo menos tivesse chegado e dito, não, eu sou um caminho, bom, se ele falasse que ele era um caminho, e iria dar margem para alguém dizer que existe um segundo caminho, existe um terceiro caminho. Mas Jesus nem isso falou. Jesus disse, eu sou o caminho. Isso é definido, não existe um outro caminho. E eu já ouvi alguém dizer, né, tipo assim, realmente Jesus foi a única pessoa que disse que ele é o caminho, a verdade, ele é a vida, e ninguém vem. Ele nem apontou para Deus, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então alguém disse assim, ou foi muita presunção de Jesus, o homem, aquele homem que nasceu lá em Belém, no Nazareno, filho de um carpinteiro, que aos 33 anos estava diante dessa situação, e que naquela época Jesus também foi muito rechaçado pelos judeus daquela época por ter feito tal afirmação. Se naquela época Jesus já encontrou muita oposição por ter feito essa referência a ele mesmo, se naquela época Jesus já causou, né, realmente um burburinho naquela sociedade por ter dito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, quanto mais nos dias de hoje, irmãos, porque estamos vivendo dias, e no nosso entendimento, pelo menos no meu entendimento, são dias do fim. E eu creio que mensagens como essa são mensagem do fim. É alguma coisa assim que a gente precisa entender e colocar no nosso coração, de que a nossa geração, ou seja, essa geração que estamos vivendo, nos relacionando, é a última geração a viver sobre esta terra. Mas muitas outras gerações no passado pensaram também que eram a última. Sim, até na primeira geração, vamos ter essa compreensão de que Jesus vai voltar nesta geração. Eu não sei se você compartilha disso comigo, dessa sensação de que essa é a última geração, sabe? É tipo assim, muitas coisas, e Jesus falou sobre os últimos dias, o apóstolo Paulo falou sobre os últimos dias, coisas que iriam estar acontecendo, terremotos, maremotos, questões da natureza, questões também do ser humano, do relacionamento, pragas como essa que nós temos visto aí a nível mundial, uma pandemia que assolou a humanidade nos últimos meses, matando milhares de pessoas, que é uma praga, né? E outras coisas. Sempre existiram essas pragas no mundo, sempre existiram esses terremotos, mas qual é a diferença do tempo que nós estamos vivendo hoje para os últimos séculos que nós vivemos? É a recorrência, ou seja, agora está muito mais recorrente, agora está muito mais próximo um do outro. Nós estamos agora, talvez, pelo menos aqui no Brasil, no meio de uma pandemia. Alguns talvez acham que já está aí amenizando a situação da pandemia,
E pode ser que ela termine, a vacina venha e acabe essa pandemia até o final do ano. É a esperança de todos nós, amém? Mas quem é que garante que 2021 não vai aparecer uma outra, uma Covid-20, uma Covid-21, alguma coisa assim? Em nome de Jesus, a gente não quer, amém? A gente pode até repreender, ok? E nós temos a proteção de Deus, no sentido de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está guardado, amém por isso. Mas essas coisas vão acontecer. Por mais que os tempos avancem, irmãos, né? Essas coisas vão acontecer. A gente vive no meio, a gente vive num misto de coisas boas, da tecnologia. Hoje é muito mais fácil você fazer uma viagem, por exemplo, para um outro continente, onde você pega um avião em horas você está lá. Isso é uma bênção. Hoje você tem recursos da medicina, onde você entra no hospital e você consegue, né, tirar um tumor do cérebro pelo nariz, e você vai lá e arranca, e está resolvido. Quantas milhares de pessoas morreram no passado porque não tinham esse tipo de benefício? Então hoje nós temos esse misto, coisas boas que estão acontecendo, e de fato isso é muito bom. E alguém poderia, numa visão mais positiva, dizer assim: não, os tempos são de bênção e são bons, amém, eu também digo amém. Mas ao mesmo tempo nós também vivemos um tempo de declínio moral, um tempo de um relativismo muito grande. Talvez o que nós estejamos vivendo hoje, nos dias de hoje, irmãos, geração nenhuma viveu. Geração nenhuma viveu. É um tipo de onde eles conseguem ler ali: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas isso às vezes é fácil para nós que estamos aqui dentro de uma congregação onde temos a mesma fé e acreditamos. Mas se você for para o meio secular, para o meio universitário, para o meio da ciência, para tantos outros meios, estão relativizando tudo, no sentido, isso é ciência. Então hoje você dizer que alguma coisa é certo, irmãos, é muito complexo. Você dizer hoje que, por exemplo, o modelo de família é um homem e uma mulher, isso para a sociedade é absolutamente relativo. A gente como igreja preserva conceitos, mas na sociedade, de uma maneira geral, no meio acadêmico, no meio das universidades, nos meios científicos, da sociedade de maneira geral, isso está sendo desconstruído. É um tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se a gente vai sair dele, essa nossa geração, se isso vai piorar ou vai melhorar. A gente não tem, os menores já estão com a cabeça nesse perfil, nessa modalidade da pós-modernidade. Mas eu estou dizendo que tudo está favorável para que o mundo se transforme nisso aí, em uma coisa onde vai se desconstruir conceitos como esse, aonde Jesus chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, irmãos, na verdade, quando no passado, né, não passado muito distante, talvez há uns 30, 40 anos atrás, a igreja gozava de certo respeito, ela tinha certo respeito, né? Quando tinha uma festa, ou quando tinha alguma coisa na cidade, chamava-se ali o padre, chamava-se ali o pastor, chamava-se ali o político, que seja o que fosse, ou seja, era alguém que tinha uma voz, era alguém que tinha um certo respeito. Hoje em dia, quando você fala, eu sou evangélico, a pessoa já fica meio assim, né? Será que eu faço um negócio com esse evangélico? Será que eu não faço? Amém, queridos? Então esse é o cenário de um mundo que nós vivemos pós-moderno, um mundo que nós vivemos líquido, conceitos absolutos. E eu acho que Jesus, ele continua falando, nós precisamos acreditar nessa palavra mais do que nunca. A igreja precisa lutar para não deixar isso, para não abandonar isso. E eu trago essa palavra para você nesta noite justamente para perguntar para você como é que anda a sua fé, se de fato Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você, ou você por vezes tem duvidado de que Ele é Deus, Filho de Deus. Jesus é Deus e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e você não abre mão disso. Amém, queridos? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui alguns conceitos ou alguns princípios sobre esse texto, que
que são nos deixados aqui. O primeiro deles, algumas verdades essenciais. A primeira verdade no texto, vamos ler o texto, João capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai senão por mim. Até aqui. A primeira verdade essencial que nós encontramos nesse texto, irmãos, é o versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Vamos pegar o contexto circundante. Por que Jesus entra nesse assunto? Eles estavam num chamado, praticamente João 13 a 17, é um momento onde Jesus prega uma palavra para os discípulos chamada a mensagem do cenáculo. 3 dias atrás desse momento aqui, Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num burro, ovacionado ali pelos judeus com as suas palmeiras, gritando Hosana, o filho de Davi. Isso era uma profecia que já havia sido feita pelo profeta Zacarias, lá no capítulo 9, verso 9, de que diz que o herdeiro da linha de Davi, Jesus, era também alguém que viria para libertá-los da opressão política, da opressão social. E ali no cenáculo estavam sentados ali Jesus, juntamente com eu e você. E alguém então olha para Jesus: mas como assim o Senhor vai ser traído, tal. E aí Pedro também surge naquela cena, porque Jesus disse que ele vai ter que ir embora, ele não vai ficar mais com eles. E eu acredito que surge ali muita dúvida, muita confusão na cabeça dos discípulos, sentados à mesa da ceia, porque eles já estavam andando com Jesus 3 anos, e de repente, do nada, eles estavam aguardando que Jesus pudesse solucionar o grande problema deles, que era um problema político. Eles estavam sendo oprimidos por uma nação que eram os romanos, e eles queriam a liberdade deles como judeus. Mas aí Jesus, do nada, de repente chega e diz: não, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir embora, eu não vou ficar mais com vocês. E aí Pedro fala: não, Senhor, o Senhor não vai embora, eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. E aí Jesus fala: não, Pedro, você não vai dar sua vida não, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí surge essa coisa toda. Esse é o pano de fundo, esse é o cenário que vai dar agora vazão ao que Jesus começa a falar no capítulo 14. E quando Jesus, irmãos, começa a falar no capítulo 14, ele não vai dizer sobre como eles deveriam, ou como seria o final dos tempos, ou como seria o grande Armagedon, ou como seria a destruição do mundo, ou como seriam as guerras e tantas coisas. Jesus não fala sobre isso. Jesus quer falar ao coração dos discípulos, como Jesus quer falar ao nosso coração nesta noite. A primeira palavra que Jesus diz para aqueles discípulos é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa palavra não se turbe é uma palavra muito forte, porque ela quer dizer o seguinte, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique com a sua mente apertada, não fique exausto com a sua vida, com as coisas que estão acontecendo. E eu acho que essa é uma palavra muito atual em qualquer tempo da existência do ser humano. Imagina Jesus chegando para você hoje, diante da vida que você tem, diante do seu contexto, diante das suas situações que você está vivendo. Jesus chega para você e diz: fica calmo, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se agite o seu coração. E se eu perguntasse aqui, quantas pessoas estão com o coração agitado?
tantas seriam as agitações como são as pessoas que estão aqui nesta noite. O número de agitações é tal como é o número de pessoas que tem aqui nesta noite. Quantos estão com o coração agitado? Não precisa levantar a mão. Todos nós temos o coração agitado por algum momento. Alguns por um bom momento. Alguns talvez a vida toda. Alguns talvez ficam meio que intercambiando, né? Em momentos de agitação, momentos de maneira, todos nós passamos por momentos de agitação. E olha que o baiano é uma pessoa de boa, não é isso? Pelo menos eu sempre vi assim, todo baiano ele é de boa. Sabe aquela história do baiano na rede? Não é porque o baiano é preguiçoso. Aliás, o baiano é muito trabalhador. O baiano é muito trabalhador. Sempre vi, sempre aprendi isso. Mas a figura do baiano na rede é porque o baiano é de boa. De boa em que sentido? Don't worry, né? Be happy. Não tem aquela musiquinha? Não sei quantos aqui já ouviram aquela música em inglês. É uma música secular. Não se preocupe. Seja feliz. Descanse. O que é que você está preocupado? O que é que você tem que resolver? Quando a Bíblia fala que você não pode acrescentar um côvado à sua vida, ou seja, quando você não pode resolver nada, você não sabe o dia da manhã, você não pode, né? Quando Jesus fala, olhe para os pássaros que não trabalham, mas Deus sustenta, olha para os lírios do campo, que estão ali, lindos, maravilhosos, que hoje estão lá e amanhã está lá no forno. E olha que Jesus fala isso comparando com Salomão, que foi o homem mais rico, mais sábio, né? Como quase dando um tapa na cara dos judeus, comparando um lírio do campo, uma flor, que hoje está lá e amanhã arrancada, jogada no forno, jogada fora. E Jesus fala, não se preocupe, não se turbe, não se atemorize. Sabe aquela coisa hoje na sua vida que está apertando a sua mente? E eu não sei se essa expressão, essa expressão apertar a mente, ela é baiana. Eu tenho a impressão que é baiana, não é baiana, Ricardo? Eu acho, não sei. Mas é bem parecida mesmo, né? Certas situações que a gente vive muitas vezes, ficar com a mente apertada, como se a nossa mente apertada fosse resolver alguma coisa, né? E a gente começa a se emaranhar num monte de laços, de coisas, de situação, e daqui a pouco a gente está envolvido com isso, está envolvido com aquilo, a gente está preocupado com isso, está preocupado com aquilo, problemas de família, problemas de igreja, problemas de trabalho, quanto é que eu não posso pagar, doenças, enfermidades, família, filho, marido, esposa, o trabalho que eu tenho, porque eu não tenho trabalho, eu sou infeliz, depois que eu fui para o trabalho também tem problema no trabalho, eu sou infeliz também, eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa, sabe aquela história do burro correndo atrás da cenoura? Diz que pegaram um burro assim, colocaram uma cenoura pendurada na frente do burro assim, e aí o burro fica sempre correndo atrás da cenoura, mas nunca pega, porque a cenoura está presa na cabeça do burro. A vida do ser humano é quase como isso, ele parece que está correndo sempre atrás de uma coisa que ele nunca consegue alcançar, é um senso de irrealização, nunca consigo estar realizado com algo, por isso a minha mente está sempre apertada, por isso eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás do vento, como diz o sábio. A vida é mais ou menos isso, alguém que está correndo atrás do vento, e por conta dessa corrida, por conta dessa ansiedade toda, isso faz o nosso coração ficar turbado, isso faz o nosso coração, a nossa alma, né? Nossa vida ser uma vida de pressão. Muitas pessoas passando por depressão, que é chamado como o mal do século, problemas de ansiedade, consultórios psiquiátricos cheios, né? Consultórios de terapia cheios, os hospitais assim, boa parte das pessoas que hoje têm problemas de enfermidades no corpo, seja na perna, seja nos órgãos, seja na cabeça, seja a boa parte delas são
somatização, ou seja, elas pararam no corpo, mas começaram no coração, começaram no sentimento, falta de perdão, sabe? Manias, traquejos nossos, de mecanismos da nossa mente, às vezes de não querer aceitar certas coisas. Então alguém me fez alguma coisa, eu fico remoendo aquilo, eu fico repensando aquela situação e eu não consigo descansar. Isso tira sono de muita gente com dificuldade de dormir, problemas para dormir, dificuldade de dormir. A gente sabe, irmãos, que uma noite mal dormida, menos de coisas no corpo, partículas no corpo, hormônios no corpo, que isso vai prejudicar a sua saúde de maneira geral. E se nós pudéssemos ficar falando aqui sobre essa problemática da vida humana, das questões humanas, e aí diante do dilema dessas coisas, Jesus chega e fala, não com essas palavras são minhas, mas nós que cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, entendemos que Jesus pode voltar hoje, porque entendemos que Jesus pode voltar hoje, né? Não vou pensar de maneira alguma que Jesus só vai voltar daqui a 100 anos, na próxima geração. Eu estou esperando Jesus voltar hoje, tal como os primeiros discípulos esperavam que ele voltasse. Se ele não voltar hoje, eu não sei, mas a gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, a gente está tão envolvido com esta terra, parece que o nosso pé está tão plantado nesta terra que a gente não consegue realmente pensar nas coisas que são de cima. E Jesus fala, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Eu sei que na teoria parece simples, e na prática não é simples. Imagina se todos nós pudéssemos realmente apreender essa palavra, pudéssemos pegar essa palavra de Jesus e colocar no nosso coração e dizer assim: eu vou viver isso aqui, eu não vou ficar com o meu coração atribulado por nada. O que é que está atribulando o seu coração? Né? Isso parece que faz muito sentido para a gente aqui, quando a gente está na igreja e não tem nada atribulando o nosso coração. Mas quando a gente chega em casa e amanhã, e terça-feira, e quarta-feira, tem que resolver o problema, é a escola, é o trabalho, é o dinheiro, é a mãe, é o pai, é o filho, o relacionamento, o irmão, o vizinho, a justiça, o problema, é a denúncia, é uma porção de coisas. E aí alguém pode, pastor, mas é impossível viver sem ter o coração atribulado. Não, é possível viver. À medida que você recebe a palavra de Jesus, à medida que você recebe a palavra de Jesus na sua mente, permite que essa boa semente desça até o teu coração, seja plantada uma semente dentro do teu coração de fé, aonde você diz e aonde você decide: eu não vou viver com o meu coração atribulado. Não se turbe, não se atemorize, não se desespere o teu coração. Tempos difíceis estão por vir, Jesus poderia ter dito, como ele disse. Paulo falou muitas vezes que tempos difíceis viriam. Nós vivemos tempos de guerras, né? Alguém já escreveu que no século XIV as pessoas elas travavam guerras com arco e flecha. No século XV as pessoas descobriram a pólvora. No século XVI foram feitas fortificações arquitetônicas. Século XVII e XVIII, a guerra através dos grandes navios, chamadas guerras navais, das grandes embarcações, os navios iam e guerreavam. Século XX, começaram a aumentar as guerras, né? Tivemos as chamadas grandes guerras mundiais, com os porta-aviões, guerra submarina,
as guerras nucleares. No final do século XX, tivemos o avanço aí do sistema de defesas antimísseis, né? Alguns países começaram a desenvolver sistemas de defesa. Se um país jogava um míssil, o outro país bloqueava o míssil para que não, né, explodisse ali naquela terra. Estamos, irmãos, apenas no início do século XXI. E aí eu achei interessante aqui o comentário de um escritor, e ele diz assim: estamos no princípio do século XXI, estamos falando sobre guerra cibernética. Se alguém hoje tiver que travar uma guerra, não vai mandar um míssil não, ele vai mandar um vírus, ele vai destruir, né? Ou um vírus de computador, ou um vírus como o coronavírus, né? Que já seria um outro tipo de... Então, guerra cibernética, guerra espacial, nanoguerra, são, né, coisas minúsculas, exércitos robóticos, armas de pulso eletromagnéticos, manipulação genética. O coronavírus é uma manipulação genética, inteligência artificial, sistemas não tripulados, aviões que não tem ninguém, manda um avião, vai estourar em algum lugar, não precisa nem mais daquele kamikaze, aquele homem que fica dentro do avião para se explodir, já é o próprio avião. E aí, irmãos, esse autor conclui o seguinte: Albert Einstein foi um físico, ele disse o seguinte: eu não sei como é que serão as armas na terceira guerra mundial. Já tivemos 2 grandes guerras mundiais no século passado, e Albert Einstein fala: eu não sei como é que serão as armas na terceira guerra mundial. O ser humano está inventando uma porção de coisa aí para se acabar um com o outro, mas Einstein vai dizer: provavelmente, é certo, que na 4ª guerra mundial os homens vão travar suas guerras com paus e pedras, ou seja, não vai sobrar mais quase nada para se fazer nada. Vai se chegar um tempo onde realmente, eu estou pintando aqui um cenário de muitas dificuldades nesse aspecto, mas diante disso tudo, nós como igreja do Senhor somos chamados a ter um coração em paz, diante de toda guerra, diante de toda dificuldade, diante de toda tribulação, de todos os problemas, diante de tudo. Você é convidado nesta noite, a ter o seu coração em paz. Não se turbe o vosso coração. Há uma outra verdade essencial, que está no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Na minha versão, há muitas mansões. E eu gostei dessa versão aqui, que é a King James. Não dá uma ideia aqui, né? Ou seja, a ideia aqui é de algo que é bom, né? Imagina você morando na sua mansão lá no céu. E eu não estou nem aqui apelando para a questão da prosperidade, de que você vai para o céu por causa da prosperidade e da teologia da prosperidade, mas eu estou falando que aquilo que está no céu é coisa boa para você. O que está no céu é muito melhor do que o que você vive aqui na terra. Nós precisamos manter o nosso coração em paz enquanto estamos aqui, mas nós temos que ter uma perspectiva de que Jesus já foi preparar um lugar para cada um de nós no céu. Só que o problema é que muitas vezes nós vivemos tão afeiçoados, tão tomados, né, de um desejo de resolver as coisas nesse mundo, de que nós perdemos a perspectiva de que nós temos um lar no céu. E Jesus está convidando os discípulos e está nos convidando a que a gente possa ter essa perspectiva retomada e de que isso seja uma prioridade para todos nós. É claro, você vai para o céu quando Deus quiser e designar que você vá para o céu. E a gente até brinca, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, porque de fato ninguém quer morrer. A gente sempre tem alguma coisa para resolver aqui nesse mundo, que a gente sempre quer deixar a morte para depois. Mas homens e mulheres de Deus, que são realmente tomados e mergulhados na vontade e no desejo de Deus, das coisas de Deus, eles querem muito mais ir para o céu do que ficar aqui nesta terra. Lembra de Paulo? Quando Paulo diz que o desejo dele era estar com Deus, mas que ele tinha algo a cumprir, e enquanto ele tinha essa consciência de que ele tinha algo a cumprir nessa terra,
Ele se entregava de corpo, alma, aquilo que ele tinha que fazer aqui nessa terra, mas o desejo dele era estar com Deus. E é algo também que nós precisamos, irmãos, retomar na nossa vida, porque a gente começa a se envolver com as coisas desse mundo, e a própria igreja passa a ser mais alguma coisa aqui também desse mundo, né? Para resolver os nossos problemas aqui deste mundo. A igreja passa a ser muito mais algo secular, não que ela não tenha que fazer as coisas daqui do secular, não que a igreja não tenha que se importar. Estava vindo agora no carro com minha esposa para cá e a gente estava conversando sobre as múltiplas possibilidades que a igreja tem de desenvolver obras sociais aqui no mundo. Como essa igreja já tem desenvolvido há anos, com o centro comunitário que tem e que pode desenvolver ainda muito e muito mais, né? E eu acredito que a igreja pode se envolver muito mais no sentido de ajudar as pessoas, e a gente não pode se eximir disso, nem fugir dessa vocação que a igreja tem. Mas, irmãos, por que é que nós temos esquecido de que nós temos um lar no céu? Se Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar uma morada para você no céu, e muitas vezes a gente esquece disso. A gente vai para casa, faz o que tem que fazer, vai para o trabalho, faz o que tem que fazer, vive a nossa vida, e a gente esqueceu que a gente tem uma casa no céu. E não é qualquer casa, na minha versão aqui diz que é mansão. Imagina a sua mansão lá, você com sua casa lá com 35 quartos para receber seus parentes. Hein? Imagina uma cena dessa. Cimeira de praia, piscina na frente, campo de vôlei do lado, tudo gramadinho, aquele pomar assim do lado, hein? Com aqueles... Quem gosta de animais, né? Gados, assim. Imagina, é mansão, estou falando mansão. A gente não tem dimensão realmente do que é perfeito, perfeição. E é claro que a única maneira de eu descrever isso são coisas assim, não no sentido de dinheiro, de prosperidade, mas no sentido daquilo que faz bem para a gente. E é isso que Deus tem preparado para você. Eu sei que tem pessoas que já vivem esse tipo de mansão aqui, mas é claro que lá vai ser perfeito, porque mesmo essas pessoas que têm esse tipo de mansão aqui na terra passam por problemas como eu e você. Estão atribuladas, com o coração atribulado, cheio de problemas. Mas eu estou falando que essa casa que o Senhor tem preparado para todos nós é onde você vai desfrutar de vida plena, porque céu é vida plena. Então, que nós possamos retomar esse desejo e essa esperança. E aí, seguindo aqui, Jesus vai dizer: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei. Que é um versículo ligado ao versículo 2, ou seja, Jesus ele foi preparar uma morada, e ele preparou essa morada, e nós precisamos ter a esperança firme, a convicção firme de que nós temos uma morada, e muito mais. Jesus ele vem nos buscar, ele não vai simplesmente chegar e falar: olha, o anjo Gabriel, chegou o momento, vai lá buscar a minha noiva. Ele vai chegar lá para um outro arcanjo, para um outro anjo, e vai dizer: ó, chegou o momento, vai lá buscar a minha noiva. Não, o próprio Jesus disse: eu vou buscar vocês, eu voltarei, eu vou preparar um lugar, mas eu estou voltando. Então o versículo 3 está ligado aqui, essa verdade essencial, né? Primeiro aqui, que é não ter o coração atribulado. Segundo, ter a esperança e a perspectiva de que eu tenho um lar celestial preparado para mim. E terceiro, de que o Senhor Jesus ele vem me buscar, porque eu não tenho condição de ir sozinho. Só por meio de Jesus eu posso ir e voltar, né, e ir para Deus. E por último aqui, irmãos, a quarta verdade essencial, que é o texto que nós começamos a falar, começa aqui no verso 5. Aliás, no verso 4, Jesus falando: e para onde eu vou, vós sabeis o caminho, vós conheceis. Jesus falando, vocês sabem o caminho. Aí Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como nós podemos conhecer o caminho? E verso 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Duas coisas que eu aprendi aqui, irmãos, com esses versos. Primeira coisa,
uma pergunta, ainda que ingênua, pode levar a uma grande resposta. Tomé simplesmente fez uma declaração ou uma pergunta. Jesus estava ali conversando com eles. Olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. E eu voltarei e vos levarei comigo, para que vocês estejam comigo sempre. E aí Tomé chega e diz, aí Jesus fala, vocês conhecem o caminho? Aí Tomé chega e diz, não, Senhor, a gente não conhece o caminho. Eu fiquei imaginando o seguinte, imagina se Tomé ficasse ali no cantinho dele, sentado à mesa, junto com os outros discípulos ali, os 12 discípulos, e aí Tomé ficasse assim, poxa, se eu perguntar aqui, eu vou pagar mó mico. Se eu falar o que eu estou pensando, eles vão começar a rir de mim. Porque, irmãos, esses homens que estavam aqui, Jesus, a gente vê os filmes, parece que eles eram tudo adultos, mas eram meninos, talvez aí nos seus 20 e poucos anos, e estavam ali numa situação com Jesus. E aí Tomé chega e diz, Jesus, a gente não sabe o caminho, até porque eles não sabiam de muita coisa, eles não sabiam, na verdade, tudo que Jesus estava querendo dizer, mas eles entendiam poucas coisas, e Tomé chega e diz, Senhor, a gente não sabe o caminho. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira coisa que eu aprendi, pergunte para Deus. Não fique com medo de perguntar. Ainda que você pense que a sua pergunta é uma pergunta ingênua, ainda que você pense que a sua pergunta é uma pergunta qualquer, que não vai levar a lugar nenhum, foi por causa da pergunta de Tomé que Jesus fez uma de suas maiores revelações registradas na palavra. Jesus então diz, eu sou o caminho. E por conta, irmãos, dessa revelação de Jesus, eu termino aqui, nós não podemos comprometer ou negligenciar a mensagem da salvação. Como eu disse no início, a nossa convicção de que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, é algo definido, não é algo que está sendo comprometido pela ciência, está sendo comprometido pela pós-modernidade, não é algo que dentro do meu coração, ainda que a sociedade ao meu redor diga ou pense que existam muitos caminhos, a minha convicção de que Jesus é um caminho me leva a anunciar e a apontar este caminho, inclusive para os outros, para as pessoas que estão próximas de mim. O nível da minha convicção, o nível da minha entrega, o nível da minha crença, daquilo que eu creio e acredito, vai me levar a ter um testemunho de vida. Se eu creio que Jesus é o caminho, eu vou apontar esse caminho para as pessoas que estão andando comigo. Lá no meu trabalho, por mais que as pessoas entendam muitas coisas e acreditam em muitas coisas, eu acredito que Jesus é o caminho. Então eu vou demonstrar isso com a minha vida, mesmo correndo o risco de ser processado, porque talvez você vai ser mal compreendido e você vai ser uma pessoa muito exclusivista, né? E alguém pode dizer que você, como eu falei antes, isso não cabe no pensamento hoje da sociedade moderna. Hoje muitos caminhos levam a Deus. Hoje, para as pessoas, de maneira geral, muitos caminhos levam a Deus. Mas o que está aqui na Bíblia, o que está registrado aqui na palavra de Deus, é que somente Jesus é o caminho que leva a Deus. Somente Ele é a verdade que leva a Deus. E quando eu acredito desta maneira, eu não vou comprometer a pregação deste Evangelho. Eu não sei se você tem crido no seu coração e de todo o seu coração de que Jesus é o caminho que você precisa para ir até Deus. Então, meu irmão, não se deixe tomar pelas dúvidas dos tempos que nós temos vivido. A gente hoje fica até preocupado, né? Mas será que eu vou ter que falar que Jesus é o caminho? O que vão dizer de mim? Serão escolhas que nós vamos ter que fazer. A igreja possivelmente vai passar por lutas nos próximos anos, nas próximas décadas, talvez nos próximos séculos, eu não sei, até que Jesus volte
nós vamos, porque estamos vivendo um tempo de relatividade ética, moral, religiosa e tantas coisas que hoje o que vale não se sabe mais. Se desconstruíram completamente os conceitos. Dizer que algo é, de que Deus é amor, dizer que Jesus é o caminho, para a cabeça de muitos hoje, está se tornando algo muito relativo. Esse tipo de situação começa com coisas pequenas. O inimigo é tão sujo que ele começa implantando coisas pequenas, quase que uma doutrinação perversa, maquiavélica, de levar as pessoas a já se adaptarem ao ambiente da dúvida. A dúvida é o que rege as relações de conhecimento, de todas as coisas. E isso está entrando no meio da fé. E aí cabe a nós realmente pedir a Deus e suplicar a Deus que a gente possa se manter firme nesse tempo. Amém? Vamos orar? Quero convidar o ministério de louvor. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar desta maneira. Eu queria fazer um apelo, fazer um convite àqueles que têm vivido com o coração atribulado, ainda que por poucas coisas. Isso tem sido motivo de uma destruição de conceitos dentro do seu coração, da sua fé, aonde muitos estão cansados. Muitas pessoas têm vivido cansadas nesses dias. Sabe, é quase como essa falta de oxigênio que se tem hoje, muitos têm, quando estão com o Covid, eles precisam de um oxigênio, de um reforço. Muitos problemas, dificuldades, situações, circunstâncias têm tomado o nosso oxigênio espiritual e têm nos levado a viver uma asfixia. Muitos chegam quase que se arrastando, pedindo socorro e clamando. Eu quero convidar você nesta noite a dizer: Senhor, eu quero viver com um coração em paz. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu tenho dificuldades, eu sei que o mundo está assim, eu sei que as guerras virão, eu sei que as pestes estão aí, eu sei que as tribulações estão assim, eu sei que os problemas eles estão aí, diante de todos nós. Mas eu vou entrar dentro desta palavra, eu vou entrar na palavra do Senhor, eu vou deixar que essa palavra entre em mim. Eu entro na palavra, mas a palavra entra em mim. Então eu vou entrar nesta palavra. Não vou turbar o meu coração, eu não vou me desesperar, eu não vou me amedrontar, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar deprimido, eu não vou. Em nome de Jesus, eu não vou. Eu vou ter um coração em paz. Seja qual for a situação, eu sou uma pessoa que sou convidado a ter um coração em paz. Eu gostaria que você pudesse fazer uma aliança com Deus nesse sentido. Convido você a fazer uma aliança com Deus nesse sentido. Se você desejar e tiver no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Agora eu peço que haja um mínimo de distanciamento. Aqueles que quiserem e puderem fazer isso. Pessoas que estão vivendo com um coração atribulado, por algum motivo que seja. E aqui eu vou fazer esse convite, não no sentido de que, sabe, o problema vai sumir. Não é que o problema suma, não é que o problema desapareça, mas é que você
toma uma atitude no mundo espiritual e recebe essa palavra de Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu decido a ter um coração em paz, porque eu sei que o meu Senhor foi preparar uma morada para mim, e Ele está voltando para me buscar, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Essa é a minha convicção, essa é a minha fé, e eu entrego isso ao Senhor como minha oração nessa noite. Então faça essa oração. Eu tenho um coração em paz, porque o meu Senhor preparou um lugar para mim. Eu não pertenço a este mundo, eu não sou cidadão deste mundo, eu sou cidadão celestial. Eu estou aqui por um desígnio de Deus, e é um tempo de Deus, mas Ele voltará para me levar. Ele voltará para me levar, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Seja essa a sua oração, em nome de Jesus, meu irmão. Vamos adorar o Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu esperarei para mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Glória a Ele. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Voltarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quantos querem? Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
Ele pode ser mais forte nessa glória. Senhor, ó Deus, o Senhor entenda, Pai, pelas tuas misericórdias e compaixão por nossa vida, que a nossa rendição, ó Deus, através desse louvor, a nossa rendição, Senhor, através da nossa presença e participação ativa aqui neste culto, dizendo sim, Senhor, nós queremos te amar mais. Sabemos, Senhor, que as lutas e dificuldades desse mundo, elas estão diante de nós, mas elas não têm que necessariamente estar dentro de nós, porque não somos cidadãos desse mundo. O Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes, propriedades exclusivas do Senhor. E sabemos, ó Deus, que estamos vivendo num mundo, ó Pai, onde não existe mais possibilidade, não há, ó Deus, possibilidade de que este mundo dê certo, ao ponto de pensarmos ou imaginarmos que o nosso lugar é aqui e que nós estamos confortavelmente aqui nesse lugar, para que venhamos a desejar estar mais aqui do que está, ó Deus, nos céus e na Tua presença. E diante, ó Deus, de uma declaração como essa, que o Senhor mesmo falou para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ó Deus, que o nosso coração se encha de alegria e de esperança, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que a perspectiva do nosso coração, da nossa alma, que essa perspectiva em nós e dentro de nós, ó Deus, possa crescer, Pai. Oh Deus, perdoa-nos por sermos tão envolvidos mais com as coisas desta terra do que com as coisas dos céus. Perdoa-nos, ó Deus, por buscarmos em primeiro lugar muito mais as outras coisas do que o Teu reino, porque essa tem sido uma realidade de muitos e muitas pessoas no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, meu Pai. Aonde as igrejas hoje, Senhor, em meio a tantas dificuldades, só pensam em resolver os seus problemas atuais. Mas, ó Deus, que haja em nós, que haja na Igreja Batista Alto do Cruzeiro, que haja no meio do Teu povo, Deus, o desejo e o anseio pelo Teu reino, Senhor, pelas coisas espirituais. Ajuda-nos, ó Deus, nesse grande desafio de não sermos tomados e o nosso coração ser tomados pelas crises, pelos apertos, pela ansiedade. Leva-nos, Espírito Santo de Deus, a descansar mais em Deus. Leva-nos, Senhor, a sair daqui nesta noite com o nosso coração leve em paz, porque esta é uma orientação de Jesus para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Nós temos um lugar preparado para nós e cremos que Jesus está voltando para nos levar para Ele, porque Ele é o caminho no meio de muitos caminhos. Ele é o único caminho e, de fato, é o caminho que nos leva à presença do Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Que a Tua presença, Pai, em nós faça toda a diferença. Eu oro, Deus, nesta noite, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a unção, o poder e as consolações do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo hoje, até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Shalom, uma semana abençoada.